Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Nós estamos hoje no 7º dia da campanha, 40 dias de oração, movidos pela graça. E durante esses dias nós estamos refletindo sobre a maravilhosa graça que se manifestou por meio de Jesus Cristo, essa maravilhosa graça que nos alcançou, mas que também nos comissionou a viver movidos pela graça. E nesta noite o tema da nossa segunda mensagem da campanha será Dirigidos pela Graça. Eu quero ler com os irmãos no Evangelho de João, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 30, esse será o texto de nossa mensagem para esta noite. O diálogo de Jesus e a mulher samaritana. E se você quiser abrir a sua Bíblia, ou se preferir aqui na projeção, João capítulo 4, do verso 1 ao verso 30, nos fala sobre esta conversa, uma conversa muito particular, uma conversa bem íntima, uma conversa de Jesus e uma mulher. Nós estamos diante da conversa mais longa registrada na Bíblia de Jesus com uma única pessoa. E nós temos aqui nesse texto, então, essa história, a qual eu passo a ler a partir do verso 1. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era cerca da hora sexta, ou seja, em torno do meio-dia. Então veio uma samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Então Jesus lhe disse: vai, chama teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus afirmou: foste sincera, dizendo não tenho marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adoram
o adorem no espírito e em verdade. E a mulher respondeu: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse: sou eu o que está falando contigo. Então os seus discípulos chegaram e se admiraram de ele estar falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe perguntou: o que queres? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou ali seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Meus irmãos, se nós queremos aprender o que significa viver movido pela graça, é preciso que caminhemos um pouco com Jesus pelas páginas da Bíblia. E é isso que nós estamos fazendo desde domingo passado. Para vivermos movidos pela graça, nós temos que andar com Jesus, ir com Ele aos lugares onde Ele foi, acompanhá-lo em sua agenda diária, ver o que Ele fez, segui-lo bem de perto e observá-lo atentamente. E é isso que nós começamos a fazer no último domingo. Nós estamos caminhando com Jesus por alguns momentos pelos quais o Senhor Jesus viveu. E então, nesta noite, nós vamos passar um dia com Jesus. Amém? Nós iremos caminhar com Jesus até um poço, aonde nós assistiremos uma cena incrível, uma cena fantástica, aonde veremos a conversa de Jesus e uma mulher, e nós poderemos aprender muita coisa do que significa viver movido pela graça a partir dessa experiência passada por Jesus aqui em Samaria. Jesus estava na Judéia. Nós sabemos que a Judéia ficava na parte sul do reino de Israel. Jesus estava mais especificamente em Jerusalém, no capítulo anterior a esse texto. E Jesus decide sair de Jerusalém, sair do sul, sair da Judéia, para ir para Galiléia, que ficava ao norte. E eu trouxe aqui uma imagem apenas para que a gente compreenda isso de uma forma melhor nesse mapa da geografia da Palestina nos tempos de Jesus. Aquela parte de amarelo ali ao sul é a Judéia. E nós temos ao meio de laranja a Samaria e lá em cima de rosa a região da Galiléia, onde havia Caná da Galiléia e também a cidade de Nazaré, onde Jesus cresceu e passou toda a sua infância. Jesus está saindo da Judéia com destino à Galiléia. É importante nós entendermos isso, porque essa história se desenrola nesse contexto de uma viagem da Judéia para a Galiléia, do sul para o norte, na região da Palestina. E Jesus está agora decidido a sair da Judéia em direção à Galiléia. E a partir desta decisão que Jesus toma de fazer esta viagem, nós já aprendemos aqui a primeira lição que esse texto tem a nos ensinar. E a primeira lição que aprendemos nesse texto é que Jesus tinha uma agenda movida pela graça. Eu quero ler novamente alguns versos porque eles são muito importantes para a introdução desta mensagem. O verso 1 diz assim: quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Meus irmãos, existem algumas informações aqui neste texto que merecem o nosso destaque. E o primeiro destaque é o aparente motivo da ida de Jesus da Judéia para a Galiléia. Qual foi o aparente motivo?
Eu digo aparente porque havia um motivo maior. Mas o que nós encontramos aqui logo no versículo 1 é que havia uma discussão entre alguns judeus da seita dos fariseus. Eles estavam discutindo sobre um assunto, e o assunto que eles discutiram era: quem batizava mais, Jesus ou João Batista? Quem tinha mais seguidores, Jesus ou João Batista? Jesus considerou essa discussão uma discussão tola. Jesus considerou isso uma grande perda de tempo. Inclusive, o texto nos diz claramente que Jesus mesmo não batizava ninguém, e sim os seus discípulos. Para Jesus não fazia a menor diferença quem batizava mais ou quem batizava menos. Meus irmãos, sabe que essa é, muitas das vezes, a tendência humana? Nós gostamos de discutir coisas infrutíferas, coisas inférteis, coisas irrelevantes, coisas que não edificam, coisas que não acrescentam nada. Quem batiza mais? Era essa a discussão dos judeus. Qual igreja batiza mais? Qual pregador tem mais seguidores? Qual preletor consegue ajuntar mais ouvintes? Qual igreja está mais cheia? Qual a igreja que tem a maior receita? Qual a igreja que tem o templo mais bonito, o templo mais espaçoso? Qual é o PGM que mais cresce? Qual o ministério que está sendo mais bem sucedido? Para Jesus isso é irrelevante, porque nós não estamos numa competição, nós não estamos numa concorrência para ver quem consegue mais e mais adeptos da religião cristã. E por isso Jesus sai da Judéia e vai para a Galiléia. E o texto nos mostra que há muitas pessoas perdidas pelas estradas da vida, enquanto esses judeus estão discutindo quem batiza mais, se Jesus ou João Batista. Jesus não está preocupado com a quantidade de números. Jesus não está preocupado de ter uma lista de 300 seguidores, enquanto João tinha menos ou mais. Jesus deixa Jerusalém e começa uma viagem de 175 quilômetros a pé. É importante a gente destacar essa informação que há nesse texto. O aparente motivo da ida de Jesus da Judéia para a Galiléia. As pessoas naqueles dias estavam se perdendo no que era realmente a essência da pregação. A essência da pregação de João Batista era o arrependimento. A essência da pregação de Jesus era: convertei-vos e arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus deixa essa discussão de lado de quem batiza mais e parte rumo à Galiléia. Mas o verso 4 nos diz que e era-lhe necessário passar por Samaria. Esse verso 4, ele também é muito importante, a informação que ele contém, porque é bastante estranho, do ponto de vista humano, a passagem de Jesus pela região da Samaria. Do ponto de vista humano, Jesus não deveria passar por Samaria. Não sei se o mapa ainda está ali, pode voltar um pouquinho, Renato? Do ponto de vista judaico ou judeu, um judeu, ele não pisava na terra dos samaritanos, na terra de Samaria. Judeus e samaritanos, eles eram inimigos há séculos. Eles não combinavam, eles não se davam bem. Eles não comiam no mesmo prato, eles não tomavam água no mesmo copo, eles não se cumprimentavam, eles eram do tipo que ao cruzarem o caminho um com o outro, um olhava para a direita, o outro olhava para a esquerda. Eles evitavam todo e qualquer contato. E mesmo que a Samaria ficasse no meio do caminho da Judéia para a Galiléia, era comum que os judeus nos dias de Jesus
ao irem do sul da Judéia para a Galileia, eles faziam um caminho um pouco mais longo e passavam por toda aquela parte marrom e atravessavam o rio Jordão e até chegar à Galileia, de modo que não se pisasse em Samaria, na terra dos samaritanos. E é verdade que o texto nos diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Nós sabemos que essa confusão entre judeus e samaritanos, como disse, ela se arrastou por séculos. Mas eles não se davam bem, eles não tinham contato. Então, pela lógica humana, Jesus sendo judeu, ele jamais deveria passar por Samaria, mas o texto é claro dizer que era-lhe necessário passar por Samaria. Por que era necessário Jesus passar por Samaria? Então, os versos 5 a 7 nos mostram a razão da passagem de Jesus por Samaria. Diz o verso 5 que chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado de viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, e era cerca da hora sexta. O versículo 7 diz que então veio uma samaritana tirar água. Meus irmãos, a agenda de Jesus, ela não era movida pela sua própria vontade. A agenda de Jesus, ela não era movida pelos costumes dos judeus. A agenda de Jesus, ela não era movida pela cultura judaica. A agenda de Jesus, ela não estava dependente dos preconceitos que haviam entre judeus e samaritanos. A agenda de Jesus era movida pela graça. Jesus tinha um compromisso naquele dia. Ele deixa a Judéia e vai para a Galileia. Ele está fugindo de uma discussão inútil, tola, irrelevante. Ele está em direção à Galileia, mas ele tem, pelo meio do caminho, uma agenda do Pai para cumprir naquele dia. Deus sabia que naquele dia, naquele horário, haveria uma mulher aflita, uma mulher sedenta da água da vida, e por isso, movido pela graça, Jesus quebra com todos os preconceitos e passa pela terra de Samaria. Agora, é interessante pensarmos que Deus também conduziu aquela mulher para aquele poço. Naqueles tempos, meus irmãos, buscar água potável para a família, num tempo que não se tinha água encanada, a função era das mulheres. As mulheres que iam até as minas, que normalmente ficavam fora da cidade, com algum cântaro, com algum jarro, algum vaso, buscar a água da família, água potável. Isso era a função das mulheres. Os homens trabalhavam nos campos, ou nos negócios, ou na guerra, e era a função da mulher buscar a água para a sua família. Mas normalmente as mulheres iam em grupos, e também iam pela manhã, na hora mais fresca do dia. Era comum que grupos de mulheres fossem até as minas, alguns poços que haviam próximos às cidades, para buscar água, em grupos, pela manhã, tão logo o dia clareasse. Entretanto, a Bíblia nos diz que essa mulher samaritana, ela foi sozinha, e foi numa hora incomum, ao meio-dia. Numa hora de sol quentíssimo, sol muito forte. Por que essa mulher foi nesse horário? Por que essa mulher foi sozinha? Será que isso foi obra do acaso? Meus irmãos, eu não creio que tenha sido por acaso. Eu não creio que tenha sido obra do destino. A resposta é que naquele dia, naquele horário e naquele local, havia uma conversa marcada na agenda do céu entre Jesus e aquela mulher. Nós devemos lembrar, meus irmãos, que nem tudo acontece em nossa lógica e nada na vida acontece por acaso. Nada, absolutamente nada. Você não está neste mundo por acaso. Você não nasceu nesta época por acaso.
Você não está nem mesmo aqui hoje por acaso. Desde que este mundo é mundo e desde que você começou a existir, há planos e propósitos eternos de Deus para a sua vida. Amém? E por isso que Deus, pela sua graça, deseja que você o conheça, para que você experimente mais e mais do seu amor e da sua graça. E para isso Ele faz com que todas as coisas ajude você a descobrir isso. Jesus tinha uma agenda dirigida pela graça. E naquele dia aquela mulher nem sabia por que ela foi ao poço ao meio-dia e sozinha. Mas tudo estava nos planos de Deus, concorrendo para o bem daquela mulher que já estava buscando amar a Deus, ainda que sem saber como, ainda que sem saber a maneira como ela poderia amar e demonstrar o seu amor a Deus. Jesus tinha uma agenda dirigida pela graça, movida pela graça. O que move a sua agenda? O que direciona a sua vida? O que dirige a sua vida? Amanhã, quando você abrir os olhos pela manhã e colocar os seus pés no chão, nos primeiros momentos, como você pretende gastar as horas que Deus vai te conceder no dia de amanhã? Você pretende gastar o seu dia todo de amanhã, se Deus te conceder o dia 10 de setembro, com o seu trabalho apenas? Com a sua profissão? Com os seus negócios? Com a sua empresa? Você que vai para a escola pela manhã às 7 horas, pretende gastar o dia todo de amanhã apenas com os seus estudos? Você que tem uma prova para fazer à noite, quem sabe na faculdade, você pretende gastar o dia todo de amanhã simplesmente estudando, preparando para fazer uma P2, uma P1 ou uma P3, se já estiver ficando meio que na recuperação? Como você pretende gastar o seu dia de amanhã? O que vai dirigir o seu dia amanhã? Eu creio que você deva ter amanhã muitos compromissos. Mas o quanto desses compromissos nós podemos trazê-los para que fiquem envolvidos no movimento da graça, no mover da graça? Como Jesus, a nossa vida deve ser direcionada pela graça. A gente vai para o trabalho, mas movido pela graça, direcionado pela graça. A gente vai à rua, ao centro, resolver algumas coisas, mas vamos direcionados pela graça. A gente vai à escola, vai à faculdade, mas movido pela graça. Entendendo, meus irmãos, que a nossa agenda, o nosso compromisso maior amanhã é sermos filhos de Deus, servos de Deus, crentes em Cristo Jesus, movidos pela graça, por onde quer que a gente vá. A segunda lição que aprendemos nesta passagem que estamos aqui estudando, nesta viagem que estamos fazendo com Jesus por esta estrada nas terras de Samaria, a segunda lição, ela nos aponta o seguinte: Jesus usou uma situação comum do dia a dia como uma oportunidade de compartilhar a graça. A Bíblia nos diz que Jesus estava com sede. Era natural que estivesse com sede. A sede era algo comum, é algo comum a todos nós. E sabiamente Jesus utilizou-se da sua sede física para começar uma conversa espiritual com aquela mulher. Jesus tomou a iniciativa, Jesus disse algo, Jesus fez algo. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, sobre a importância de estarmos atentos às oportunidades que surgem diante de nós. Jesus disse para aquela mulher: dá-me um pouco de água. E aqui acontece a mais longa conversa particular de Jesus com uma pessoa. Quando a gente vê esse pedido de Jesus, dá-me um pouco de água, eu confesso que há 3 coisas estranhas nesse pedido de Jesus. A primeira coisa estranha é Jesus, o Filho de Deus,
pedindo um copo de água a um ser humano. Isso é estranho. Uma outra coisa estranha também aqui é um homem falando publicamente com uma mulher que ele não conhecia. E é estranho também o fato de que temos um judeu querendo tomar água num copo de um samaritano. Mas, meus irmãos, por que Jesus fez isso? Ele fez isso porque não queria perder a oportunidade de mostrar a graça de Deus àquela mulher que tanto sofria, sob vários aspectos. E aí nós percebemos nesse texto o poder de uma atitude movida pela graça. Jesus pediu água à mulher e veja o que a mulher disse. A mulher questionou: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher disse: Senhor, tu não tens com que tirar a água e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água que você está vendo no poço, voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher disse: Senhor, dá-me depressa dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Meus irmãos, as atitudes de Jesus nessa conversa com essa mulher é para nós um exemplo de uma vida movida pela graça. Movido pela graça, Jesus mostrou paciência e amor com esta mulher. A mulher estava com o coração duro, o coração resistente. Essa mulher tinha preconceitos. Essa mulher, a princípio, ela resistiu até mesmo a dialogar com Jesus. Como pode, tu sendo judeu, vir conversar comigo, uma mulher samaritana? Mas Jesus não desistiu. Isso nos ensina que nós não devemos desistir também de ganhar as pessoas, de fazer com que a graça alcance as pessoas. Movido pela graça, Jesus procurou abrir os olhos espirituais daquela mulher de uma forma muito cuidadosa. Aquela mulher continuava falando ainda de água potável, H2O, e Jesus já estava falando de uma água espiritual. Mas essa mulher, com os seus olhos espirituais ainda vendados, essa mulher ainda continuou olhando para a água do poço. Movido pela graça, Jesus foi conversando com ela ao ponto de abrir os olhos daquela mulher, para que ela pudesse entender uma mensagem que ele tinha para transmitir a ela. E movido pela graça, Jesus revelou o que realmente satisfaz a sede do coração humano. Jesus disse para aquela mulher: mulher, qualquer pessoa que beber da água desse poço, ou seja, desse mundo, voltará a ter sede novamente. Meus irmãos, o mundo oferece-nos tanta coisa para tentar matar a nossa sede espiritual, para tentar saciar a sede espiritual de nossa alma. Ah, meus irmãos, as pessoas vão aos shows, as pessoas vão às baladas, as pessoas bebem todas geladas e sem estar tão gelada, e no outro dia elas estão numa ressaca só, precisando fazer tudo de novo. As pessoas vão para a noite, se divertem, fica com 1, 2, 3 ou 4 ou 5 pessoas numa única festa, transam, curtem noites de prazeres, mas no outro dia continua vazio e com sede, precisando voltar e fazer tudo de novo. Pessoas se prostituem, pessoas adulteram, pessoas têm amantes, mas continuam com a alma vazia. Outros usam drogas, mas no outro dia elas acordam com um vazio na alma.
Há algo enganoso em nosso coração que diz que a sede de nossa alma pode ser suprida com os prazeres deste mundo, mas isso é mentira, isso não é verdade. Você que está aqui nesta noite e é um jovem, é uma jovem, você que está talvez num momento bastante perigoso da vida, um momento em que o mundo está sobre você trazendo várias tentações e de muitas e muitas maneiras tentando convencê-lo de que vale a pena buscar os prazeres deste mundo. Nesta noite a palavra de Deus nos ensina que o melhor prazer desta terra não pode saciar a sede da nossa alma. O mundo jamais satisfará o coração do homem. Quem bebia do poço tinha que voltar todo dia, e Jesus usou isso para ilustrar essa tremenda verdade espiritual. Somente Jesus pode satisfazer os anseios mais profundos de nossa alma. E aí nós aprendemos aqui como Jesus alcançou, meus irmãos, o coração daquela mulher. Jesus disse para a mulher: vai, chama teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus afirmou: foste sincera dizendo não tenho marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Meus irmãos, parece que Jesus foi agora tão cruel com aquela mulher. Jesus, que conhecia o passado daquela mulher, ele mexe exatamente nisso. Um passado negativo, casado 5 vezes. E agora esta mulher era amante de um 6º homem. Se hoje alguém que casa 5 vezes, às vezes, não é tão bem visto mais pela sociedade, imagine, meus irmãos, naquele tempo. Mas a pergunta é: por que Jesus mexeu nesse passado tão horrível dessa mulher? Por que Jesus mexeu na ferida desta mulher? A razão é simples. É porque não existe conversão sem consciência de pecado. Então Jesus falou a verdade e em amor, sem condenar aquela mulher, mas confrontando ela com a sua vida. Jesus confrontou o pecador com a sua vida de pecado, ao dizer para ela: chama o teu marido. Ela disse uma meia-verdade: não tenho marido. Realmente não tinha. O que ela tinha era alguém com quem ela tinha um caso, ela era amante deste homem. Jesus não acusou e nem condenou aquela mulher. Não, ele não fez isso. Ele a ajudou sabiamente a reconhecer os seus próprios erros. Meus irmãos, essa mulher tentou a vida toda encontrar a felicidade verdadeira nos braços de cada homem com quem ela se relacionou, mas isso é impossível. Isso é impossível. Todas as pessoas têm um desejo de ter um lar perfeito, de ter um companheiro perfeito. Essa mulher aqui talvez tivesse uns 45 a 50 anos. Eu creio que essa mulher representa muito bem a tendência do ser humano de procurar a vida toda por encontrar a felicidade verdadeira aqui nesta terra. A cada novo relacionamento, aquela mulher dizia para si mesma: agora sim, agora eu encontrei o homem certo, agora eu encontrei alguém que vai me entender, alguém que vai me amar e vai me fazer a mulher mais feliz do mundo. Mas depois de 5 experiências conjugais, essa mulher se sentia frustrada. Isso fez essa mulher desistir de se casar, e ela agora decide ser uma amante de alguém casado. 5 casamentos frustrados. Essa mulher não acredita mais no casamento, ela não confia mais em ninguém. Essa mulher agora começa a pensar que todo homem é assim mesmo, todo homem ele não conseguirá fazê-la feliz, todo homem não pode ser confiável.
Jesus foi insensível quando mexeu na ferida da alma desta mulher? Não. Ao contrário, as palavras de Jesus foram ao centro do problema. O que Jesus quis foi mostrar àquela mulher que a verdadeira felicidade não está no casamento mais perfeito que alguém possa ter. A verdadeira felicidade, ela encontra-se no nosso relacionamento com Jesus, com Cristo. Essa mulher tinha um buraco em seu coração. Ela tinha um vazio dentro do seu peito, que o mais romântico dos homens que ela teve não foi capaz de preencher. Meus irmãos, nós temos uma sede em nossa alma que prazer algum deste mundo pode nos saciar, porque antes de sermos seres humanos, nós somos seres espirituais. E até que nós encontremos com o nosso Salvador, até que tenhamos realmente um relacionamento com Jesus, até que a gente esteja de fato em Cristo para sermos uma nova criatura, a nossa alma jamais ficará satisfeita e em paz. Aquela mulher teve 5 maridos. Talvez você tenha 5 empregos, talvez você tenha 5 empresas, talvez você tenha 5 diplomas, pós, mestrado, doutorado, PhD, outros. Quem sabe você tem 5 carros, ou 5 casas, ou 5 hobbies diferentes, ou já tenha feito 5 passeios incríveis. Mas nada disso é suficiente para trazer satisfação à sua alma. Somente e somente só Jesus. É interessante o fato de que Jesus procurou a pessoa mais mal falada de sua época para lhe revelar quem ele era. Alguém com um passado pecaminoso. Agora, o que ele fez? Condenou-a? Não. Ele ofereceu a água da vida. Sabe o nome disso? Isso se chama graça. E isso impressionou aquela mulher. Por essa atitude de Jesus, uma atitude movida pela graça, a mulher descobriu quem era e quem é Jesus. Primeiramente, a mulher disse para Jesus assim: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Realmente, esse foi um dos triplos ofícios de Jesus. Jesus veio como profeta, sacerdote e rei. Essa mulher começou a entender quem é Jesus. Vejo que tu és profeta. Tu tens uma mensagem da parte de Deus para a minha vida. Mas aí, rapidamente, a mulher tentou desviar o assunto. A mulher fez uma pergunta para Jesus: olha, os nossos pais, o pessoal da minha terra, os samaritanos, eles dizem que nós devemos adorar a Deus neste monte, o Monte Gerizim. Mas o teu povo, os judeus, dizem que é no templo de Jerusalém que é o lugar correto para se adorar a Deus. Essa mulher tentou arrumar uma discussão religiosa para se desviar do foco, o foco do problema, a sua vida em busca de ter a sua sede espiritual saciada. Então Jesus disse para aquela mulher: mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte Gerizim e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vocês adorais o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade. Jesus estava dizendo para aquela mulher: olha, o mais importante não é aqui ou lá, mas o mais importante é aí, dentro do seu coração. Dentro do seu coração, porque para Deus não importa se é judeu, se é samaritano, para Deus não importa se é brasileiro ou argentino, para Deus não importa se é batista ou metodista, para Deus não importa se é assembleiano ou presbiteriano, para Deus o que importa é que Jesus esteja morando em nosso coração. É isso que importa para Deus. E aí veio a decisão principal de crer em Jesus. Quando a mulher avançou,
de crer em Jesus como profeta para crer nele como Messias. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse, entendeu? É isso aí. Eu sou o Messias. É o Messias que está falando com você. É o Filho de Deus que está falando com você. E diz o verso 28 que nesse momento a mulher deixou ali o seu cântaro, foi à cidade dizer a todos. A mulher deixou ali o seu cântaro. A mulher tomou a sua decisão pessoal de crer em Jesus. Deixar o cântaro. Foi a atitude de quem estava deixando para trás toda uma vida de pecado, para iniciar uma nova vida movida pela graça dali por diante. A sua vida foi transformada a partir daquele momento. Louvado seja Deus, meus irmãos, porque Jesus, ele aproveitou essa oportunidade. Na agenda do céu, ele deveria passar por Samaria. Ele aproveitou essa oportunidade em que se encontrou com essa mulher aflita, essa mulher ansiosa por encontrar a verdadeira felicidade. E o que temos é o resultado de alguém que foi alcançada pela graça. Você sabia que todos os dias Deus coloca no nosso caminho pessoas como essa mulher samaritana? Todos os dias Deus coloca na nossa estrada, Deus coloca do nosso acordar ao nosso dormir pessoas que são oportunidades que Deus nos dá para a gente, movido pela graça, compartilhar da graça com tais pessoas. Às vezes pessoas conhecidas, pessoas de dentro de casa, talvez o próprio cônjuge, o esposo, a esposa, mas às vezes alguém até mesmo desconhecido que você vai encontrar amanhã, enquanto estiver aguardando numa consulta médica, e vai ter a oportunidade de compartilhar da graça. Estamos diante da terceira lição nesta viagem que estamos fazendo com Jesus entre a Judéia e a Galiléia. A mulher samaritana, movida pela graça, se tornou multiplicadora da graça. Então a mulher deixou ali o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito, será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Quando ela diz aqui, irmãos, será ele o Cristo, não significa que ela tivesse dúvida, mas ela estava dizendo tipo, vejam vocês com os próprios olhos, se ele é ou não é o Cristo. Meus irmãos, quão pouco foi a capacitação daquela mulher e quão muito ela foi capaz de fazer. Essa mulher se converteu e já saiu ganhando almas para Cristo. Essa mulher não passou por nenhuma classe de batismo. Essa mulher não fez curso de teologia. Essa mulher não participou de curso de treinamento. Esta mulher não entrou e participou de um congresso, fogo de avivamento, não. Essa mulher não fez nada disso. A sua capacitação era básica. Tudo que ela tinha era exatamente o necessário. Uma vida alcançada pela graça, uma vida transformada pela graça, uma vida movida pela graça. Talvez seja isso o que mais falta hoje em nós muitas vezes. Falta mudança de vida, falta testemunho, falta transformação. Evangelho é transformação, é mudança de vida. No verso 39, e muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, por causa da palavra da mulher. Então os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse, e ele ficou ali em Samaria 2 dias. E agora eles diziam à mulher: já não é pela tua palavra que cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo.
Essa mulher atraiu as pessoas a ela, que foram agora atraídas a Cristo. Ela foi instrumento da graça. Diz o verso 41 que muitos outros creram por causa do testemunho desta mulher. Finalmente eu quero terminar esta mensagem pensando em duas coisas com os irmãos. Primeiro é que a transformação, primeiro é sobre a transformação que a graça fez na vida daquela mulher. Aquela mulher primeiramente chamou Jesus de judeu. Depois ela diz que Jesus é maior do que Jacó. Mais adiante ela concluiu que Jesus é um profeta. E seguidamente ela creu que ele é o Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Transformação, até mesmo a respeito do que ela cria a respeito de Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Ele é aquele homem bom que viveu 2000 anos atrás? É aquela pessoa que só fez o bem e ainda assim o mundo o crucificou? Ou você já reconheceu que Jesus é o seu Salvador pessoal? Você já reconheceu como esta mulher, que você precisa deste encontro, deste relacionamento íntimo e pessoal com Jesus? Você já admitiu o fato de que você é um pecador e decidiu pedir o perdão de Jesus para a sua vida? Esta é uma noite em que Deus concede a oportunidade a você para tomar uma decisão ao lado de Jesus como seu Salvador pessoal. Quem sabe nesta noite você deseja entregar a sua vida a Jesus. Meu querido, minha querida, deixe-me te dizer uma coisa: frequentar uma igreja é algo muito bom e necessário. Vir semana após semana assistir um culto é realmente algo edificante para as nossas vidas, é abençoador. Mas até que alguém tenha tomado realmente uma decisão de nascer de novo, a partir de hoje, crer em Jesus como seu Salvador pessoal, pode frequentar uma igreja a vida toda, que sem reconhecer Jesus Cristo como seu único, eterno e suficiente Salvador, quando partir deste mundo, partirá perdido. Quem é Jesus para você? Se você ainda não tomou essa decisão de entrega de vida a Jesus, entrega pessoal, seus filhos podem ser crentes, sua esposa pode ser crente, seu esposo pode ser crente, mas se você não for, se você não tiver tomado a sua decisão pessoal, você não desfrutará da eternidade ao lado de Deus quando partir deste mundo. Transformação que a graça faz na nossa vida. Quem sabe hoje você está reconhecendo quão pecador você é e reconhecendo assim que Jesus Cristo é o seu Salvador e morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados. Queria pedir a todos que pudessem fechar os seus olhos nesta hora. Alguém nesta noite, eu não quero insistir neste apelo, quero fazer simplesmente uma única vez. Alguém deseja nesta noite, eu quero entregar a minha vida a Jesus hoje. Eu queria pedir a você que levantasse a sua mão aonde você está. Com este gesto, com esta atitude, você estará entregando a sua vida a Jesus hoje. Alguém deseja fazer isso? Quem sabe você que estava afastado do Evangelho e está nesta noite sendo tocado para voltar-se para o Senhor, para depositar nele, tão somente nele, toda a sua fonte de felicidade. Alguém deseja nesta noite, eu quero, pastor, hoje, reconciliar-me com o Senhor. Você pode erguer a sua mão assim, onde você estiver.
A segunda consideração que eu faço aqui nesta noite, para a gente concluir, meus irmãos, uma vida movida pela graça é sempre multiplicadora da graça. Uma vida movida pela graça é sempre multiplicadora da graça. Eu gostaria de perguntar a você que já tomou a sua decisão e entregou a sua vida a Jesus há algum tempo, seja há 1 ano, ou há 10, ou 20, 30 anos, o quanto a sua vida se assemelha com a vida dessa mulher samaritana no aspecto multiplicador da graça. O quanto a graça tem sido multiplicada por meio da sua vida. Em termos práticos, quem são as pessoas que hoje você pode olhar para elas e agradecer a Deus porque você foi instrumento da graça para alcançar essas pessoas? Quem são essas pessoas que você tem sido instrumento usado por Deus para alcançar essas pessoas? A mulher samaritana alcançou muitos samaritanos. Quem são os seus samaritanos que você tem conseguido alcançar? Talvez, quem sabe, nós estamos precisando de mais graça para sermos mais multiplicadores da graça. Quem sabe a gente não consiga lembrar na última semana, ou no último mês, ou nem mesmo neste ano, alguém que a gente aproveitou a oportunidade e conversou com essa pessoa a respeito do amor de Deus. E perguntou a essa pessoa: vem cá, você já experimenta do amor de Deus? Você já tomou uma decisão por Jesus? Sermos instrumentos, multiplicadores da graça. Se você nesta noite entende que é preciso de mais graça sobre a sua vida, para ser mais multiplicador da graça, se você deseja nesta noite pedir ao Senhor que te dê mais sabedoria para aproveitar as oportunidades, mais sabedoria para controlar a sua agenda todos os dias, para que você não perca as oportunidades que Deus está te dando, dia após dia, seja no trabalho, na rua, na escola, na faculdade. Se você entende que precisa ser mais multiplicador da graça, para que você consiga alcançar mais pessoas com a graça de Deus, eu queria convidar você a ficar em pé onde você estiver, onde você está, para nós orarmos nesta noite pedindo ao Senhor: usa-nos, Senhor, como instrumentos da graça. Talvez você reconheça que, quem sabe, na última semana você se deparou com alguém que você percebeu que essa pessoa estava aflita, estava carente, talvez carente de uma palavra de Deus, mas faltou coragem, faltou sabedoria, faltou jeito para aproveitar a oportunidade. A gente não pode perder as oportunidades que Deus nos dá, porque são vidas preciosas. Quantas mulheres samaritanas, quantas pessoas estão por aí, à beira das estradas, precisando ser alcançadas, e não temos tempo a perder. Ah, Senhor, aqui estamos nós nesta noite, diante da Tua palavra que foi pregada aos nossos corações. E nós cremos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo conduziu-nos a uma reflexão pessoal, a olharmos para dentro de nós mesmos. Quem sabe, ó Deus, nesta noite alguém aqui entendeu, reconheceu que vinha como esta mulher tentando encontrar a felicidade nesta terra, com os prazeres deste mundo, mas hoje foi confrontado a respeito de que só Jesus pode satisfazer a nossa alma. E talvez haja alguém que esteja um pouco temeroso de tomar esta importante decisão de crer em Jesus como seu Salvador pessoal. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo possa, ó Deus, tocar em cada coração que esteja indeciso, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, trazendo assim salvação
a quem necessite nesta noite. E também, Pai, diante do Senhor estamos com o nosso coração, já tendo tomado uma decisão por Cristo Jesus, mas reconhecendo, ó Deus, que muitas vezes nós perdemos as oportunidades que o Senhor nos dá. Muitas vezes a nossa agenda é controlada pelo nosso trabalho, pelos nossos afazeres, pela demanda do dia a dia, da nossa subsistência. Mas Deus, nós queremos ter uma agenda controlada, movida, direcionada pela graça. Que a cada dia, ó Deus, a cada hora, a cada minuto, nós possamos enxergar, avistar, perceber as pessoas que estão carentes, tão perto de nós, para a gente oferecer a água da vida, para a gente oferecer Jesus. Ó Deus, nós queremos ser agentes multiplicadores da graça, assim como aquela mulher que tão pouco teve de treinamento, tão pouco teve de capacitação, tudo que ela tinha era uma vida transformada, para mostrar para as pessoas, veja quem eu era e quem eu sou hoje. E isso tudo foi suficiente, que movida pela Tua graça, impactou a vida de tantos. Ó Deus, que nós saiamos daqui nesta noite, deste culto, com uma decisão de vivermos direcionados pela graça. É a oração que fazemos, agradecidos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você possa retornar em paz. E que o seu coração, a cada dia, seja direcionado pela graça de Deus. Amém.